Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Em primeiro lugar, muito obrigada a vocês que sempre lembram de deixar os likes aí, aumentando o alcance dos vídeos. Muito obrigada aos novos inscritos desse canal e vamos ao que interessa. É uma questão assim de honra para muitas pessoas hoje defenderem que o Estado tem a obrigação de prover educação, que educação universal, pública e gratuita é algo sem o que a sociedade não deve viver, que é uma invenção, assim, da democracia moderna e tal, e que não existia antes do iluminismo. E tem muitas controvérsias e muitos erros nessa questão da história da educação, né? De tudo que já se fez, tudo que já se experimentou no que diz respeito à condução e ao polimento da alma de maneira geral, porque educação não é simplesmente você treinar uma pessoa para que ela seja boa em fazer algo tecnicamente, né? Educação, de um ponto de vista amplo, é você dar uma tintura geral para a pessoa, tanto moral quanto no que diz respeito àqueles aspectos sem os quais ela não consegue exercer a sua humanidade. Então, basicamente, se a pessoa não sabe falar e não sabe raciocinar, ela fica apartada, né, da sociedade e da civilização. Então, a educação é justamente aquele conjunto de técnicas e de exercícios que civilizam as pessoas ao nosso redor, que civilizam as crianças, em primeiro lugar, né? Porque, em geral, é a partir da infância que as pessoas começam a ser educadas, não unicamente em casa, do ponto de vista moral, e assim, a educação do caráter, que é aquele não, aquela imposição de limite, aquela explicação de que ser livre é simplesmente ter a capacidade de se autodominar para obedecer às regras. É mais do que isso, assim, aquela instrução que torna uma pessoa capaz de falar bem, capaz de ter noção de proporção, para que o raciocínio dela não se emaranhe, né? Não se embrenhe. E a capacidade de raciocinar, de enxergar, de ver e de expressar o seu raciocínio com clareza, ela é fundamental para o exercício da liberdade, né? Então a educação na história do Ocidente, ela está ligada ao exercício da liberdade, também da liberdade política, mas da liberdade assim mais elementar, como essa que eu acabei de dizer, né? Ser capaz de me autoconter para que eu não me deixe arrastar aí pelos meus desejos e não haja como um animal que é o tempo todo impulsionado pelos próprios instintos. E desde que o mundo é mundo, evidentemente, todo mundo se preocupa com isso, né? Todas aquelas pessoas que de alguma maneira contribuíram para a civilização se preocupam com isso. Mas a partir do momento que o Estado assume a função de criar sistemas de ensino, de criar escolas, educação pública e gratuita, e uma série de ideologias começam a se misturar ao discurso educacional, a gente perde a noção do sentido primeiro da educação, que é justamente algo sem o que a civilização não é transmitida de geração para geração. E aí, nesse sentido, eu queria trazer aqui uma indicação literária, aproveitando que ainda está rolando promoção na minha livraria, mas vai terminar em breve, vai terminar depois de amanhã. Eu queria fazer uma última indicação literária para professores. Eu sempre separo isso quando tem promoção na livraria, sempre me dirijo a professores e todas aquelas pessoas que têm interesse em realmente ter um domínio sobre história da educação, tá? E esse foi o último livro que eu resolvi para divulgar, porque eu me dei realmente o trabalho de ler boa parte dele, tá? Só não li completamente porque são ensaios, mas eu li a maior parte dos ensaios, tá? Trata-se dessa obra aqui, História e Essência da Educação Ocidental, do irmão Azarias, né? O nome dele é Patrick Francis Mullany, que era um irlandês, nascido no século XIX, conhecido como irmão Azarias. E aqui tem ensaios super legais, porque ele dá conta de toda a história da educação, e assim, da educação, dos métodos, da estrutura organizacional, da rotina, tanto nas universidades medievais. Ele explica inclusive a origem das universidades medievais, relaciona quais foram os primeiros patronos, tanto na França quanto na Inglaterra, né, que a Sorbonne e Oxford deram origem a todas as universidades, mas ele explica como que isso aconteceu, qual a relação disso com as faculdades. Ele fala que, na verdade, faculdades originalmente eram os alojamentos para os estudantes que não podiam pagar, né? Desde o início, desde que as universidades surgem e são organizadas, há uma preocupação
educação em que elas atendam a todas as pessoas, né? Essa historinha de que a universidade pública e gratuita é uma conquista, sei lá, do DCE da esquina, isso é uma bobagem. Desde o momento que a universidade nasce ali na Baixa Idade Média, há uma preocupação em prover as condições para que aqueles que não tinham condições de pagar e de arcar com os estudos, e eu estou falando arcar com as despesas, tivessem onde se alojar e pudessem comer, né? E aí você tem aí até a explicação de que faculdades eram justamente esses alojamentos, e aí depois elas acabam se tornando também ambientes onde acontecem palestras, onde acontecem sessões de estudo e tal. Então você tem dois maravilhosos ensaios, né, sobre a origem da universidade, estrutura organizacional. Menciona até o papel de Abelardo em tudo isso, Tomás de Aquino, todas essas figuras eminentes que estiveram ali na origem, que viveram, né, a criação das universidades. Mas antes disso também, explica-se como que era o ensino básico, o ensino elementar, o ensino das crianças, como eram as escolas na Idade Média. Não só na Idade Média, mas todo aquele período anterior ao século XVIII, que é o momento em que, após a Revolução Francesa, começa-se a difundir o discurso de que cabe ao Estado criar um sistema de educação pública, universal e gratuita, etc. Então, antes de que o discurso sobre educação tenha se misturado com uma série de ideologias modernas que vão se difundindo a partir do século XVIII, a gente tinha uma série, e assim, particularmente sobre a Idade Média, porque sobre a Antiguidade a gente tem bastante documentação. E temos o livro clássico, maravilhoso, imperdível, do Werner Jäger, chamado Paideia, que fala justamente sobre o que é o sentido da educação na Antiguidade, né? Que é algo preservado na mentalidade medieval, mas do ponto de vista das estruturas, na Idade Média muita coisa é peculiar, é própria àquela época. E aí, esse livro é interessantíssimo para todo professor, assim, que ama a sua profissão e que quer entender um pouco melhor de qual é a relação, inclusive, da história da educação com a sua essência, né? Porque essas instituições, na Idade Média, elas refletiam o sentido e o propósito da própria educação, que é o que a gente vê completamente perdido hoje, né? A política invadiu a tal ponto a universidade que o sentido original da educação se perdeu lá, né? Claro que as bibliotecas continuam, sempre tem bons professores, as pessoas vão encontrar, mas a instituição ela anda mal das pernas, né? E inclusive por isso é interessante também ler essa obra, porque a gente percebe que vários dos problemas que a gente observa na universidade hoje são problemas que são próprios dessa instituição, né? A gente tem, claro, o problema da unidade ideológica, né, que a gente tem hoje na universidade, a predominância, eu diria assim, porque sempre tem alguns divergentes ali dentro, mas vários outros problemas da universidade, como alunos que se perdem da disciplina, falta de professores à altura, uma série de problemas sobre os quais a gente sempre falou. Desde o início da universidade eles estavam presentes, né? Então, quando a gente tem uma noção ampla da história da educação, a gente consegue ter um discurso mais claro até sobre as fragilidades de todo o sistema universal de ensino, seja de ensino superior, seja de ensino básico. E esse livro ajuda a gente a ter uma medida, inclusive sobre os limites da educação e o que uma educação pode fazer pelas pessoas, né? Tem uma passagem aqui tão legal, quando se fala, se eu não me engano, no ensaio sobre as escolas, né, na Idade Média, que ele dizia assim, que dependendo da aptidão do aluno, o ensino era, antes de você ter uma organização para dar o mesmo ensino para todos, era individualizado, né? Então você tinha um mestre escola ali, você tinha um professor e vários alunos e eles iam sendo orientados. Mas depois que a coisa começa a se organizar um pouco mais, não se perde de vista que as vocações individuais, elas devem ser priorizadas, ou seja, você deve observar em que cada aluno é bom, o que ele gosta, para orientá-lo na sua carreira, né? E aí tem uma parte que é super engraçada, que ele diz o seguinte, as mentes mais obtusas você pode indicar para mecânica. Mecânica, trabalhos manuais. Por quê? Porque são repetitivos, né? E há algumas inteligências que, de fato, elas não têm essa ânsia pela aventura, por voos elevados e tal, mas
há um interesse pelo que é material, pelo que é terreno, né? Algumas outras, as mentes medíocres, você pode orientar para a política. Por quê? Por que as mentes medíocres? Porque a política sempre é a resolução dos conflitos na média dos homens. Então, as pessoas que a gente chama, né, que a gente pode dizer que são medíocres do ponto de vista da inteligência, são muito mais apropriadas para lidar com problemas políticos e para conversar, para mediar, do que as pessoas que vivem em universos assim muito sofisticados, né? E aquelas inteligências talvez mais sofisticadas que tinham, digamos assim, ânsia de aventuras maiores, você indicava para a filosofia. Tinha uma série de repartições, né? Muito antes essa universidade super técnica, separada por disciplinas, já havia essa preocupação em identificar vocações. Por que identificar vocações? Justamente porque uma educação ela nunca pode ser boa se ela vai obrigar aquele que a está procurando a se ajustar ao molde. E aí a gente chega no problema da educação de hoje, né? O problema da educação de hoje é que é o seguinte: a gente tem um molde e a gente quer enfiar todas as pessoas dentro desse molde que elas saiam de uma maneira específica. E eu digo isso quanto ao politicamente correto, quanto às profissões disponíveis, etc. Sendo que quando você tem vocações amplas e simplesmente orientam, as pessoas acabam encontrando seu rumo, encontrando a sua maneira. E você acaba sendo mais fiel à essência da educação, que é justamente de permitir que uma pessoa seja livre, e livre tanto do ponto de vista dela entender quais são os seus limites, quanto a ser capaz de contribuir dentro dos seus limites, né? Os seres humanos são diferentes e não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum que algumas inteligências sejam mais obtusas, outras sejam medíocres, outras sejam mais sofisticadas. Isso é uma bobagem, tem espaço para todo mundo no mundo. São tantas as tarefas humanas para que a gente viva em harmonia que cada uma dessas é importante no seu devido lugar. E uma delas pode ser inoportuna no lugar onde ela não é bem chamada. Pega um cara super metafísico, sofisticado e coloque ele numa sala de metalurgia para resolver problemas mecânicos. O cara vai ser um inútil lá dentro, entendeu? Sendo que ele pode ser um ótimo professor para ensinar a essência da matemática para criança, se ele vai numa sala de aula. Então é isso que é interessante. O ser humano, ele não é dividido, você não tem assim um ser humano ideal, né? Nessa ideia, na essência da educação no Ocidente, a ideia não é encontrar qual é o melhor ser humano, qual é o pior ser humano, é simplesmente entender que as pessoas são diferentes, mas todos merecem ser educados, justamente para que as suas vocações encontrem os meios de se expressar melhor e alcançar o máximo de si. E isso que é legal, que a gente vê em todas as entrelinhas desse livro. Um outro aspecto interessante é que a gente percebe a que ponto que a igreja, ela ajudava realmente, ela estava imersa na estrutura da sociedade medieval, né? E quando eu falo a igreja, de maneira nenhuma vinculada com o Estado. Num primeiro momento, vinculada com o povo. Então, quando você tem a descrição das escolas na Idade Média, você tinha a relação entre a comunidade e as paróquias. E tudo se resolvia de maneira completamente descentralizada e sem a intervenção de um poder central, né? Conforme o Estado moderno vai se organizando, aí a gente passa também a ter centralização, inclusive na educação, né? Também há ótimas passagens sobre o papel dos jesuítas, que foi importantíssimo na história da educação, mas assim, importantíssimo. Não tem nem por onde começar, teria que fazer um vídeo só sobre isso, mas é algo que nesse livro também você vai encontrar, além dos ensaios iniciais que falam sobre psicologia, sobre aspectos mais gerais na educação, né? A parte histórica, é claro, que me chama muita atenção, porque eu adoro a parte de história da educação, mas a primeira parte, sobre essência mesmo, os ensaios propriamente teóricos, para toda pessoa que seja professor ou que se sinta inquieta com essa decadência que a gente experimenta hoje, ou que a gente sente experimentar hoje, pode ser uma leitura edificante e super interessante, tá? Então, essa é a minha indicação especial para os professores. Esse é um livro curto de ler, rápido, são ensaios, são 8 ensaios, todos muito agradáveis de se ler. Se você é professor, se você conhece algum professor e quiser surpreender a pessoa, não deixa de procurar esse livro, tá? Tá aqui na descrição, tá lá na minha livraria, ainda tá em promoção até quarta-feira, você ainda consegue comprar esse e muitos outros livros. Não se deixe enganar por esse mito de que a primeira vez que alguém pensou em educação universal, gratuita e para todas as pessoas e organizada, não pensem que isso surgiu na modernidade, tá? Isso está
está presente na história toda do Ocidente. E é importante a gente perceber de que maneira que as estruturas vão simplesmente se aperfeiçoando. Mas é justamente porque isso é antigo e a igreja teve um papel fundamental em organizar isso em forma de estruturas, né, para que abrangessem várias crianças e também tanto no ensino básico quanto no superior, justamente porque a igreja começou também esse trabalho, é que hoje a gente hoje a gente tem essa estrutura aí tão organizada, tão disseminada, né, ainda que com problemas, sempre que o Estado mete a mão no assunto mais do que ele deveria. É uma leitura que todo mundo vai apreciar. O vídeo de hoje era esse. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!